amados? Se puder apagar esses holofotes aí, eu agradeço, tá bom? Obrigado. Porque é ruim para visualizar os irmãos. Obrigado, irmão, obrigado. Irmãos, Deus é um grande artista. João Alexandre e Guilherme Kerr compuseram a música que trata Deus como poeta. A música, a letra é linda. E de fato Deus é um grande artista. Só que Deus, Ele é singular naquilo que faz. Ninguém é tão artista como Deus, porque só Ele pode fazer, praticar, executar a arte de transformar maldição em bênção. É só Ele que pode fazer isso. Ninguém tem essa capacidade, essa habilidade, esse poder de transformar maldição em bênção. Só Ele pode fazer isso. Está aí no versículo 13, o texto que diz: e há de acontecer, e vai acontecer, que assim como outrora vocês foram maldição, vocês serão bênção. Essa palavra eu pensei, irmãos, falar aos novos que foram batizados. Vocês foram maldição, agora vocês serão bênção. Amém, irmãos? Vocês serão bênção. E é interessante, meus queridos irmãos, é que quem pronuncia essa palavra, ele é fiel. Ele cumpre a palavra. Ele tem essa capacidade, esse atributo de não enganar, de não mentir. Ainda que outrora o povo de Israel tenha sido motivo de desprezo, de zombaria, Deus diz assim: vocês serão bênção. É só Ele que tem essa virtude, esse atributo de ser fiel. É interessante, irmãos, que é Ele quem faz a avaliação. Éreis maldição. É Ele quem faz a avaliação. O povo era religioso, mas não era um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. E assim como esses irmãos que foram batizados, hoje confirmando a sua decisão de seguir Jesus às últimas consequências, que outrora Deus pode dizer a respeito de vocês: ainda que vocês fossem educados, ainda que vocês fossem honestos nos negócios, para Deus vocês eram maldição, porque vocês eram inúteis. Agora não. Agora, a partir desse momento, dessa caminhada renovada, vocês serão bênção. Amém, amados? E maldição é uma existência sem frutos, é uma existência sem graça, é uma existência sem sentido, é tornar a vida sem propósito, é viver a inutilidade praticada. Obrigado, por favor. Não sei quem está brincando ali em cima, desliga essas luzes aí, por favor. Ainda que outrora vocês foram assim, viveram inúteis, sem uma possibilidade de ter uma existência saudável, sem ser instrumento de bênção, Deus diz que agora vocês serão diferentes. Ele é fiel. Amém ou não? Ele cumpre a sua palavra. E não só isso, que esse que pronuncia esse fato, esse que pronuncia essa promessa, essa verdade, ele não só pronuncia, não só ele é fiel, mas ele é poderoso para cumprir a sua palavra. A dificuldade da fidelidade humana é primeiro o problema do caráter humano. O homem muda, Deus não muda. O que Deus diz, Ele continua dizendo, Ele não muda. Deus é imutável. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele faz. E não só Ele é imutável, mas Ele é poderoso para fazer. Ele é capaz para fazer. E é tão sério isso que o texto diz aqui: entre o passado éreis maldição e o futuro sereis bênção. É uma ação de Deus, porque o texto diz assim, Deus diz assim: vos salvarei, vos salvarei. E aí, a partir da salvação, vocês serão bênção. Há uma ação de Deus mudando a história humana. Há uma ação de Deus mudando o homem. Só Ele que tem o poder para salvar o homem do pecado,
do mundo e do diabo. O homem não tem condição, por força só, por sua capacidade pessoal, ou habilidade, ou educação, de se livrar desses inimigos poderosos. É só Ele. E diz o texto: Éres maldição, eu vou salvar vocês, e aí vocês serão bênção. E a única possibilidade de você ser bênção é essa ação poderosa de Deus para salvar o homem. A maior ação que houve, nunca houve uma ação tão poderosa como a ação de Deus para nos salvar. Muito maior do que a criação. Porque a criação, ainda que a dimensão seja espetacular, seja tremenda, não há de comparar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Enquanto que para criar tudo quanto existe, Deus falou e passou a acontecer, para salvar esse homem pecador, Deus tornou gente e morreu na cruz por nós. A ação de Deus para salvar o homem é uma ação de poder. Não há maior poder do que esse. A ponto de Paulo dizer: eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É a maior manifestação de poder. É esse poder que vem através da cruz para salvar o ser humano. E aí a palavra diz: Éres maldição, e eu vou salvar vocês, e aí a partir disso vocês serão bênção. Só é possível ser bênção se você for salvo. Se você tiver Jesus como Senhor da sua vida, de fato o Senhor da sua vida, não só nome, não só respeito, mas o Senhor, o dono da sua vida. Só é possível ser bênção se você for salvo e viver como gente salva. Não falar que é salvo, mas viver como perdido, sem rumo, sem direção, sem compromisso. A declaração é poderosa: vos salvarei e sereis bênção. Amém ou não? Deus te vocacionou para ser bênção, independente das circunstâncias que você está experimentando, independente da situação que você está enfrentando. Deus te vocacionou para ser bênção. Jesus morreu por você, e se você tem Jesus no coração, você é salvo para ser bênção. Isso você só pode ser bênção, de fato, numa situação de maldição, num mundo como o nosso. Fazer a diferença não aqui, mas lá fora. O sal no saleiro não serve para nada. O sal tem que ser esfregado no mundo, e aí ele faz a diferença. Assim, amados, é uma declaração poderosa de Deus. Deus é o único artista que pratica com fidelidade e poder essa arte de transformar maldição em bênção. Amém ou não? Éres maldição, eu vos salvarei. A pergunta é: você já foi salvo? Você já experimentou Jesus no seu coração? A sua história foi transformada? Porque tem gente que diz que é cristão, etc, etc, mas a vida é uma vida infrutífera, uma vida inútil, uma vida de inatividade do reino, uma vida que não tem evidência nenhuma de fruto. Meu querido, alguma coisa está errada, porque salvação é a ação poderosa de Deus no coração humano. Como é que acontece algo assim? Não existe evidência de frutos, não existe mudança, não existem atitudes que reflitam, expressam essa salvação poderosa. E aí, a partir disso, dessa ação de Deus, vos salvarei e sereis bênção. Você tem sido bênção? A pergunta é: você já foi salvo? Você já teve experiência genuína de transformação? Você já nasceu de novo? Jesus de fato mudou a sua vida? Jesus vive em você, porque se Ele vive em você, haverá evidências, e com certeza, se isso for fato, você há de ser bênção. Éres
maldição. Agora vocês serão bênção. Deus vocacionou vocês para ser bênção, para fazer diferença para Deus no mundo corrompido. E nós temos algumas bênçãos que nós podemos identificar aqui de ser bênção. A primeira é a bênção de frutificação para Deus. Se você pegar no versículo 12 da sua Bíblia, diz assim: porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Sementeira de paz. A ideia é que eles semearão, como diz a Bíblia em linguagem de hoje, semearão as suas terras em paz. Não é simplesmente a paz com o outro, mas uma paz aqui dentro, de você trabalhar, viver, mas com paz no coração. E você só pode ser semente de paz se você tiver paz. O que tem de gente falando de paz, mas não tem paz. O que tem de gente que vive na angústia, vive amargurado, vive chateado, ainda que tenha oportunidade de experimentar o Senhor da paz no seu coração, não tem feito isso e não tem vivido paz. Logo, não se pode ser bênção de frutificar para Deus uma sementeira de paz. Paz, frutos, a vida dará o seu fruto. Fruto para Deus, fruto em abundância, renovação, a terra a sua novidade e bênçãos celestiais, porque orvalho de descer sobre sua vida, orvalho do céu. Isso é, você vai frutificar para Deus, dar fruto para Ele, frutificando para Ele. A Bíblia diz que se você, quando recebe o Senhor, ao Espírito que habita em você, Ele produz algo singular que só Deus pode fazer no coração humano. O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é bondade. O fruto do Espírito é algo que não é natural, é fruto, e esse fruto é para que as pessoas experimentem. Não é para ficar esteticamente bonito, mas para que as pessoas comam da sua vida isso. O que as pessoas têm comido da sua vida? O que as pessoas têm comido da sua vida? O que as pessoas têm comido da sua vida? Éreis, inútil, sem fruto, deserto, agora, a partir desse encontro salvador, poderoso de Deus no seu coração, você passa a frutificar para Deus. Frutos que vêm abençoar pessoas do seu lado. Gente que comentando, conversando com você, vivendo com você, vai experimentando esse fruto. O que as pessoas têm comido através de você? Também o texto fala de uma bênção, de uma alegria extraordinária. Acompanhe comigo, pega os versículos aí mais adiante. Deixa eu pegar aqui para acompanhar com você. Quando o Senhor diz assim, versículo 19: assim diz o Senhor dos Exércitos: jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º serão para Casael regozijo, alegria e festividades solenes. Presta bem atenção aqui. O jejum do 4º mês comemorava, entre aspas, a captura de Jerusalém no reinado de Zedequias. O jejum do 5º mês comemorava a destruição do templo. O jejum do 7º mês comemorava o assassinato de Gedalias e a dispersão dos remanescentes. O jejum do 10º mês comemorava o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. Isso é, eram jejuns melancólicos, tristes, que lembravam só derrotas, que lembravam só momentos de profunda tristeza para o povo. O jejum marcava aquelas memórias de destruição, de derrota, de vexame, de vergonha. Deus diz que esses jejuns seriam transformados em festas, em banquetes festivais. Entende bem? Aquilo que era triste, essas lembranças, Deus iria salvar esse povo
e esse povo iria experimentar uma alegria extraordinária. Em vez de jejum, tristeza, melancolia, alegria. Se você pegar as religiões comparadas, as várias religiões grandes que existem, judaísmo, se você pegar o budismo, o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo, você vai ter diferenças notórias. Dentre as diferenças, é que no cristianismo, a alegria é mandamento. Não há nenhuma religião que ensine isso. Toda religião mostra que a alegria é uma questão de consequência da situação, de você ser abençoado e você ser enriquecido, enquanto que a Bíblia diz que a alegria é mandamento. Deus ordena que seu povo se alegre. Mas esse Deus que ordena é o Deus que capacita o povo, através desse poder maravilhoso de salvar o povo, e o povo vai experimentar uma alegria extraordinária. Aqueles jejuns melancólicos iriam transformar em festas, é isso que está dizendo o texto. Você pode estar experimentando dramas, dificuldades, mas há uma alegria do Senhor. Deus jamais vai te decepcionar. Ele é fiel, amém ou não? E essa alegria que você tem nele, ninguém pode roubar. Ainda que você esteja experimentando tantas dificuldades e lutas, a alegria do Senhor é a nossa força. É por obedecê-lo e saber que Ele se alegra que nós temos motivação para caminhar. Ainda que haja lágrimas e tristeza, a alegria está no nosso coração, porque nós temos Jesus. Ele é a nossa alegria. Assim vos salvarei. Você antes não tinha essa alegria. Essa alegria é fruto de Jesus na sua vida. Amém ou não, irmãos? É fruto de Jesus na sua vida. Não é a conta bancária, não é a saúde, não é as coisas estarem caminhando do jeito que você imaginou ou criou expectativa, mas é Jesus no seu coração. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, é Ele quem me leva à glória dos céus. Por isso, canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Cantava Fanny Crosby, aquela irmã cega. Eu sou de Jesus, por isso sou feliz. Você é de Jesus? Então se alegre nele. Ele é a tua alegria, e essa alegria ninguém pode roubar. Amém ou não? A bênção, amados, de contagiar positivamente os outros para Deus. Você pega o texto aí e diz: vamos depressa, eu também irei. Versículo, deixa eu pegar o versículo aqui e acompanhar com os irmãos. Está aí, ó, versículo 20. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Também irei. E virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar a favor do Senhor dos Exércitos. Aqui está falando sobre o judeu temente, convertido, mas o princípio é o mesmo. A bênção de contagiar as pessoas para Deus, a bênção de influenciar as pessoas para o Senhor, a bênção de sinalizar que existe um Deus que muda a nossa história, que transforma a nossa caminhada, que muda o mal amaldiçoado em abençoado, que muda o sem fruto em cheio de fruto, que muda uma vida vazia por uma vida cheia. É Deus quem faz isso. As pessoas olhando para você se interessam por Deus? Depende do estilo de vida que você está vivendo. Tem muita gente que não vai gostar, mas tem muita gente que vai ser atraída, porque você vai fazer diferença. Você não vai ser um escondido. O seu testemunho vai ser visível, porque você é luz. Alguns não gostarão. O diabo vai querer apagar, mas é impossível apagar essa luz, porque é Jesus que brilha no seu coração. Amém, irmãos? Você vai fazer diferença. Você vai atrair pessoas para Deus. Inclusive o texto diz que correrão homens, agarrarão as vestes de um judeu, tocando na orla, pegando, agarrando, porque querem conhecer esse Deus. E ele chega à conclusão: você conhece a Deus.
a bênção de ser bênção na vida dos outros, sinalizando as pessoas para Deus. Você tem sido sinal para Deus? Puxa, Deus é a nossa solução, amém ou não? Deus é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, é para Ele. A pessoa não tem esperança, é Ele. A pessoa não tem alegria, é Ele. A pessoa vivendo qual for o drama, Ele é a solução. E você que sinaliza através do seu conhecimento dEle. Outrora vocês foram maldição, mas agora vocês serão bênção. Agora, o texto diz que nós cooperamos com Deus. A cooperação do nosso coração, nosso dia a dia, de você participar dessa arte de transformar a sua própria existência, que outrora foi a maldição, e agora você tem o privilégio de cooperar com Deus. Deus é poderoso para fazer tudo sem a minha participação, mas Deus nos chama para participar dessa bênção de ser bênção. A Bíblia diz assim: antes crescer na graça. Crescimento é responsabilidade sua. Às vezes nós oramos dizendo: Senhor, eu quero crescer, eu quero. Tudo bem. Aí Deus diz: eu já dei os meios. É responsabilidade sua crescer. Você coopera com Deus para ser bênção. Há uma participação sua. Você não é autônomo, você não é um robô. Deus anseia que você tenha o coração dócil, de maneira que você coopere com Ele. Olha aí que diz o versículo 13: não tema, significa confie, sejam fortes as suas mãos, no que depender de você, faça a sua parte. Não fique com medo, tenha coragem. Quer dizer, as suas energias têm que ser concentradas em agir de uma forma que venha facilitar o trajeto de Deus no seu coração, transformando essas promessas em fatos históricos. Deus anseia por isso, amém ou não? Deus não tem dificuldade, a dificuldade está conosco, irmãos. Se Deus enviou Jesus para morrer por nós, não há limites. A limitação está no nosso coração. Nós restringimos a atuação de Deus nos nossos corações, nós delimitamos. Mas se nosso coração for coração aberto, com certeza você há de ser bênção nas mãos dEle. Coopere com Deus. Versículo 16 diz: obedeça, eis as coisas que deveis fazer. Isso é, Deus está dizendo para você obedecê-lo. Não existe bênção na desobediência. O caminho do salvo é o caminho de obediência. Olha para o teu irmão e diga assim: o caminho do salvo é o caminho de obediência. Pedro diz isso, capítulo 1, ele diz assim, que vocês são filhos da obediência. E é um hebraísmo, na língua hebraica tem esses hebraísmos para tipificar o quê? Que a característica do filho de Deus é a obediência. Outrora nós éramos filhos da desobediência, está no capítulo 2 de Efésios. Filhos da desobediência, por quê? Porque a característica era desobedecer. A característica do filho de Deus, do salvo, é obediência. E há um dueto harmônico: obediência, bênção, obediência, bênção. Entende bem? Se você obedecer, você é abençoado, amém ou não? Estou dizendo que você vai ter o carro do ano, o salário, bênção de ser bênção, bênção de ser bênção. Você obedecendo, você abençoa os outros. A tua obediência produz um efeito dominó, a consequência da vida dos outros. Os irmãos foram batizados aqui, foram batizados que de alguma forma alguém obedecendo os abençoou. Verdade ou não é? Alguém foi instrumento de Deus na vida deles, porque obedeceram. Eles foram atraídos para seguir Jesus por causa dos obedientes. A obediência, o preço que se pagou, por exemplo, a Ana Paula, a esposa ali do Elias, não é? Não é verdade? Quantas ausências de Ana Paula aqui na igreja? Quantas ausências de Ana Paula caminhando com o Senhor? O Elias é fruto disso, amém? Não só ele, mas tantos frutos de obediência, irmãos. Obediência. Como Deus honra. Você quer transformar maldição em bênção, amém ou não?
Você quer que a vida seja assim? Obedeça. Obedeça. Toma cuidado com essas falas que te impulsionam a você ser rebelde, a ser displicente. Não, para ser crente eu não preciso frequentar a igreja. Como não, irmão? Igreja é projeto de Jesus, irmão. Eu edificarei minha igreja, você fala do Senhor. Como é que você menospreza? E aí você ouve aquelas falas e sabe essa questão individualista que você não precisa, eu posso servir a Deus sozinho, irmão. Isso não tem na Bíblia, irmão. A Bíblia não diz isso. Toma cuidado desses estímulos que te levam à rebeldia. E às vezes nós temos tanta facilidade de ouvir gente que não tem frutos de obediência, gente que não tem frutos de nada, e a gente ouve e é atraído por gente assim, em vez de ouvir pessoas e ver pessoas que obedecem ao Senhor, porque isso traz consequência, é um efeito dominó. A tua obediência abençoa outros, amém, irmãos? A tua desobediência, oh meu querido, você acaba arruinando outras pessoas. Gente que vai olhar para você e vai dizer: ser crente assim? Desse jeito? Ou aquelas pessoas tão irresponsáveis, igual eu acho que gostei de você. Você é um crente, puxa, legal o seu jeito de ser crente. Você está entendendo? Porque você não tem compromisso. Obediência. Obediência. Isso, você vai tornando essas promessas de Deus na sua vida realidade quando você obedece. Toma cuidado com o que você fala. Policia aquilo que você fala. Sabe? Seja bênção naquilo que você fala. Disciplina para não ser negativo naquilo que você fala. Disciplina a sua língua para não dar um mau testemunho. A língua do homem sem Deus, se você pegar Romanos 3 em diante, 13 em diante, do capítulo 3, você vai ver que existe peçonha de áspide, veneno de cobra. A vida humana é uma vida de fofoca, de ruína, de ter prazer na desgraça alheia, de ficar só falando negativo do outro, de exaltar o erro do outro, uma inclinação para aquilo que é errado, para o negativo. O texto diz para você falar a verdade é falar a respeito de Jesus. Ele é o teu Salvador, Ele é o caminho, a verdade é a vida. Fale a verdade, fale a respeito dEle, honra o teu Salvador, seja bênção, dizendo a verdade, falando a respeito da verdade, vivendo a verdade, sendo bênção. O melhor uso que você faz da sua língua é falar a verdade e falar da verdade, que é a pessoa do Senhor. Através das suas palavras, você abençoa pessoas. Verdade ou não é, irmãos? Como nós somos abençoados quando alguém chega com uma palavra abençoadora? Nós somos meio para baixo, meio down, alguém chega com uma palavra abençoada. Não é verdade, irmãos? Isso traz tanto ânimo para nós, a caminhada se torna diferente. Mas também pode ser o contrário, palavras negativas, palavras de destruição, palavras para arruinar. Eu já contei aqui só repetindo isso. Um pastor vivendo um drama ministerial, porque o pastor vive suas lutas particulares, só vai entender pastor quem é pastor. Quem não é vai ter dificuldade de entender, a esposa não vai entender, o diácono não vai entender, ninguém vai entender, a não ser ouvir, né? Mas entender não vai entender. Porque os dilemas de um pastor é complicado. Eu participei de um congresso da CEPAL, cuidando da alma dos pastores, e o tema foi excelente. Apenas eu acho que houve deslize da CEPAL, que quem estava falando é Philip Yancey. Apesar de ser um bom escritor, escrever livros interessantes, ele não é pastor, ele é um jornalista, né? Então, para falar a alma do pastor, de fato tem que ser pastor. E esse pastor estava vivendo um drama, a igreja com dificuldade de crescimento, e o pastor revendo essas questões, porque você leva esse fardo de dificuldade quando a coisa não caminha do jeito que você quer, enfim, essas tristezas que acontecem no coração. O pastor pregou, estava lá fora cumprimentando os irmãos, veio alguém e disse assim: pastor, o senhor precisa rever o seu ministério, porque olha, há muito tempo ninguém se batiza nessa igreja, a não ser esse menino ali, só aquele, era um garoto, só aquele ali, só precisa rever seu ministério. O pastor ouviu aquela palavra, engoliu a seco, não é? E depois pensou em escrever a carta de demissão.
E na hora que ele estava cogitando, aquele menininho veio e falou: pastor, eu queria a ajuda do senhor o quê? Olha, eu queria que o senhor, será que se eu estudar bastante, eu me dedicar, um dia eu vou ser como o senhor? Que palavra abençoada aquela criança. Quer dizer, Deus moveu o coração de uma criança, assim como o diabo veio com aquela palavra para derrubar, Deus levantou um profetinha, que não sabe nem o que estava falando, né? Será que eu vou ser como o senhor? Se eu estudar, eu me dedicar a você. Puxa, que palavra abençoada. E o pastor falou: não, você vai ser mais do que isso. E de fato, aquele menino se tornou um missionário chamado Moffat. Se você pegar alguns livros, principalmente livros que trabalham com tradução bíblica, você vai ver uma tradução chamada Moffat, que é esse missionário que se tornou uma bênção lá na África. Com a tua língua você pode abençoar, mas também você pode destruir. Policia. Aquela pessoa que está do seu lado, você não sabe como está a alma dela. E você vai falando de maneira irresponsável, sem avaliar o que você está falando. Você não sabe como a pessoa está. A pessoa pode estar produzida, bonitinha, etc. Do lado de fora, mas do lado de dentro está quebrada, despedaçada. Sabe como que é? Está só produzida, sorrindo do lado de fora, assim como o Coringa sorri. A pessoa está sorrindo, etc., mas por dentro está arrebentada. E você, de maneira irresponsável, em vez de ser instrumento abençoador, você usa a sua língua para destruir. Santifique a sua língua. Fale a verdade, fale da verdade. Amém ou não? E se você falar a verdade, for alguma coisa que machuque, ou a verdade que doa, fala com amor. Ore a respeito. Não seja irresponsável, simplesmente falando por falar. O texto diz também que você coopera em ser bênção praticando a honestidade. Versículo 16 da sua Bíblia diz assim: executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Naquele tempo as cidades eram fortificadas, havia um muro, e nas portas se praticava a justiça. Todas as coisas relevantes, importantes, as leis eram discutidas nos portões. O princípio aqui é: pratique a honestidade, seja honesto. Não há bênção na desonestidade, não há vitória na desonestidade, não há valor para Deus em ser desonesto. Seja honesto, seja justo, é isso que faz diferença, é isso que vai te dar um destaque da sua postura honesta, e isso fala ao coração das pessoas. As pessoas vão ver que você é diferente. Eu sei que a gente tem aquela teologia que você é filho do rei. O filho do rei é o caráter, não é posse. É viver caráter de gente, caráter de rei, você está entendendo? De rei justo, de rei honesto, de gente justa. Ter caráter, não é simplesmente de posse. Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Meu querido, Deus chama para você ser honesto, irmão. Deus chama para você ser justo, ser coerente. Se você é cabeça ou cauda, isso é problema de Deus. Se Ele quiser te colocar na posição, Ele é poderoso para isso. Mas seja humilde se estiver lá, seja honesto quando você chegar lá, entende bem? Porque a inclinação nossa, e a gente tem visto no Brasil aí, mas a gente fala da desonestidade, mas acontece nos mercados, nas filas do banco, acontece no trem, no metrô. Não é só milhões, R$2 e 2 milhões é roubo, meu querido. Não é só 2 milhões que é roubo, corrupção. R$2 também, se ficou no teu bolso, não te pertence. Pratique a honestidade. Não existe bênção na desonestidade. Olha para o teu irmão e diga assim: não existe bênção na desonestidade, irmão. A bênção de ser honesto, de ser justo, não é? É isso que faz a diferença. Quando um candidato em um partido norte-americano estava decaindo nas pesquisas, o maqueteiro chegou e falou assim: olha, nós temos a seguinte estratégia para melhorar esse índice, e você ser candidato a governo, a ser presidente dos Estados Unidos. Olha, nós podemos fazer isso. E aquele candidato perguntou: isso é justo? Isso é honesto? Oh, não é tão honesto. Se não é tão honesto, não é honesto, né? Não é tão honesto, mas você vai subir na pesquisa, você vai ser candidato a presidente.
Não é honesto, mas você vai chegar lá, sorrindo para o candidato. E o candidato era um cristão comprometido e disse assim: eu prefiro ser honesto do que ser presidente dos Estados Unidos. Seria tão bom se no Brasil tivesse gente assim. Eu prefiro ser honesto do que ser presidente, porque o grau de desonestidade é uma coisa assim terrível, terrível. Está aí para os irmãos verem as notícias. A gente fica tão anestesiado, que esse é o grande perigo de tanta perversidade, tanta desonestidade, de ficar anestesiado. Tá, ouviu tanto que nem liga mais. Isso é perigoso. A gente tem que ficar sempre indignado com a desonestidade que aí está, independente da coloração partidária, independente, meu querido, todos deveriam estar na cadeia. Não é fora Temer, é fora todos. É fora todo mundo que deve, quer seja esse, quer seja aquele. Não ter predileção, paixonite, religião por fulano, mito, não. Errou, está errado, está desqualificado. Desqualificado, não tem caráter, não é digno de ser o presidente de um país, independente da coloração partidária. E nós estamos pessimamente servidos aí pelos aqueles candidatos que se propõem a ser candidatos do nosso país. A coisa está brava, feia, horrível. Que Deus tenha misericórdia da gente. As nossas opções não são tão interessantes, né? Que Deus tenha misericórdia da gente. Que Deus tenha misericórdia de gente que estimula a corrupção porque se acha digno de ser impune, ninguém está acima da lei, ninguém está, ainda que seja o queridinho X ou Y, não importa, tem que ser desqualificado, descredenciado para ser presidente ou representante de um povo. Pratique a honestidade. E por fim, cultive a motivação correta. É Deus quem salva, isso é a parte dele. É só Ele que tem essa capacidade, é verdade, mas Ele te chama para participar. Me obedeça, santifica a sua língua, seja honesto e cultive a motivação correta. Olha o que diz o texto, versículo 17: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Irmãos, isso chama bondade interior. O salvo, ele tem o Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo produz virtudes do coração de Deus na alma humana. Dentre essas virtudes está bondade. Bondade significa você ter uma motivação bondosa no seu coração em relação ao outro. Aquele negócio de sempre ter dúvida em relação ao outro, sempre desconfiado. Meu querido, você tem bondade. Eu vou queimar a mão, claro, a gente vai errar porque nós pensamos o melhor a respeito do outro. Mas sempre aquele desconfiômetro: será que eu tenho que policiar o meu coração? O texto diz: não pense mal no seu coração contra o seu próximo. Isso daqui só Deus pode produzir no nosso coração, porque nossa inclinação é ser ruim do lado de dentro, é pensar sempre o errado, é pensar sempre na base da desconfiança, não ter essa santa ingenuidade de pensar que o outro tem bondade, que a motivação dele é correta, que o meu irmão que está do lado, ele tem uma motivação correta, ele ama o Senhor. Se ele errou, vou ajudá-lo, mas no meu coração tem que ter bondade. Gente bondosa é bênção, é gente assim que faz diferença. O mundo já está tão amargurado de ruindade, de coisa ruim, gestos ruins, gente horrorosa, gente feia, é verdade ou não é? Gente horrorosa, irmãos, gente feia. Eu não estou dizendo aspecto físico, comportamento, irmãos. Você vê pessoas conversando, você está falando mal do outro, você não vê nada de coisas, para ouvir. É porque o fulano, é o Beltrano, e alguns não, porque eu, sabe aquela coisa de macho, de achar que é superior. Nossa, dá uma olhada, a ruindade está aí. Deus te salvou, o Espírito habita no seu coração, para que você seja bondoso e faça diferença. Já tem muita ruindade aí, já tem muita perversidade. Coração dócil, bondoso, isso é gente que foi transformada em maldição, agora é bênção. Existe bondade, existem gestos nobres, existem gestos
carinhosos, diz docilidade, não só perversidade, não só malícia. Isso só Deus faz no nosso coração. Coopere com Deus, porque o texto diz aqui, é você que precisa policiar o seu coração. Se você tem Jesus no seu coração, essa é a sua postura, irmão. Cultive bondade, irmão. A Bíblia diz que o amor tudo crê. O amor tem essa ingenuidade de crer, ele pensa sempre o melhor. Eu pedi para o Rony pegar o certificado de batismo no meu gabinete. Em cima da mesa tinha R$500 lá, você viu? Então, se porventura eu chegar lá e os R$500 não estiver em cima da mesa, eu vou pensar o que o Rony roubou? Chama malícia, irmãos. O que eu vou pensar? O Rony guardou porque alguém poderia pegar. Entende bem? O amor tudo crê, irmãos. Quem ama sempre pensa do outro de maneira bondosa e não de maneira maliciosa. Isso é sempre pensando do lado ruim, do lado perverso, do lado maldoso, de uma desconfiança sempre para o lado ruim. O texto diz: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. A bênção de ter bondade no coração, a bênção de ter bondade interior. Vença a maldade curtindo essa motivação saudável. Policie o seu coração. O texto diz para você não curtir isso. Policia, para Senhor, está errado. O fruto do Espírito é bondade. E eu tenho esse privilégio de cooperar com Deus para ser bênção. Aqui eu quero deixar algumas aplicações aqui. Duas mais importantes. Você já foi salvo? Você já foi salvo? Você já entregou seu coração para o Senhor Jesus Cristo? E Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Ele é a solução para a sua vida, agora e eternamente. Amém, amados? Você já foi salvo? E se você foi salvo, você tem sido bênção? Não tem como, ou você é ou você não é. Você tem sido bênção? Porque Deus te salvou para você ser bênção. Você tem certeza da sua salvação, amém ou não? Muito bem. Por que você está aqui ainda? Por que você não foi para o céu? Por que você já não morreu? Verdade, né? Somos frágeis. Pode acontecer um acidente, doença. Por que você está aqui ainda? Porque Deus quer que você seja bênção, ainda aqui. Bênção dentro de casa, primeiramente. Bênção no seu trabalho. Bênção onde você convive. Ser bênção. E só Deus pode fazer isso, porque Ele diz: eu vos salvarei e sereis bênção. E que você tem que fazer? Olha, você tem que cooperar comigo, diz o Senhor. Você tem que me obedecer. Há um Espírito que te motiva a isso, a obedecer, que te impulsiona a obedecer, não é? Obedeça, santifique a tua língua, cuidado, policia o que você diz. Você sabe que você pode abençoar pessoas falando a verdade da verdade. Seja honesto, não é? Honesto com Deus, honesto com o outro. Seja honesto nos seus negócios, seja honesto, seja sincero e pratique, aliás, cultive essa motivação saudável no seu coração. Não fica pensando no errado do outro. Policia seu coração. Quem ama sempre pensa o melhor. Quem ama crê. Quem ama confia. Por isso quem ama sofre. Quem não ama não sofre tanto. Eu já sabia, o cara não presta mesmo. Mas quem ama não pensa assim. Ele sofre porque ele aposta. Ele crê que é possível o outro mudar, que Deus é possível mudar o coração do outro. Ele sempre pensa o melhor da vida, do coração alheio. Assim, meus amados irmãos que foram batizados, vocês eram maldição, mas com Jesus agora vocês são bênção, e sejam bênção para a honra e glória do Senhor. Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer isso na vida de vocês. Amém?
e na vida de vocês também. Amém, amados? Vamos orar. Deus te chamou, Deus te salvou em Cristo Jesus para você ser bênção. A primeira pergunta é se você já experimentou Jesus no seu coração, você já entregou seu coração para Ele, porque é só a partir daí que você pode ser bênção. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, sem mim é impossível você ser bênção, você ser abençoado e você ser instrumento nas mãos dEle. É impossível você viver uma vida de frutos, de paz, de alegria. É impossível você ter a bondade no seu coração. É impossível você obedecer se você não ter Ele como seu Senhor e Salvador. E Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, para você tomar uma posição, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria convidar você que ainda não fez isso, que você tomasse uma decisão nesta noite e recebesse Jesus como seu Senhor e Salvador. A salvação que Ele operou na cruz por você, morreu na cruz por você, é algo poderoso. Não há nada maior do que isso que o Senhor fez por você. E Ele fez porque existe um poder chamado poder do amor. Ele te ama. E se você ainda não tomou essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te convidar a você nesta noite tomar a decisão, tomando uma posição. Se alguém aqui nesta noite que resolve tomar essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que onde você está, você levantasse uma das suas mãos. Eu queria que você levantasse e falasse assim: eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero ser bênção. Eu quero ser abençoado por esse abençoador na minha vida. A única possibilidade de você ser bênção é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já fez isso? Se você não fez, eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Levante suas mãos, uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Eu sei que decisão não é fácil. Vem muitas questões do coração colocando dúvida no seu coração para você não fazer isso. Porque você, eu não sou tão ruim, eu pago menos. Não, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Você precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há possibilidade de você ser bênção se você não tiver Jesus no seu coração. Levante sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém aqui que resolve tomar essa decisão? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Nós temos uma criança aí. Levante. Fique em pé, por favor. Isso, fique em pé. Isso, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Nós temos ali uma criança. Mais alguém que resolve tomar essa decisão de entregar o coração para o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Você que levantou, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você e por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que levantou a sua...